todos. Eu renovo aqui os meus votos de boas-vindas a todos e a todos aqueles que nos acompanham habitualmente através das redes sociais. No mundo de hoje, nós temos pessoas de boa vida e pessoas de vida boa. As primeiras servem a si mesmas. As segundas, essas respiram no auxílio incessante que vão dando, de certa forma, aos outros. E como tal, é de grande importância para todos nós e faz parte das nossas vidas, e todos nós, creio que almejamos isto, que é viver bem. Faz parte das nossas vidas, como eu estava a dizer, a arte de viver bem. Para muitas pessoas, vida boa é estar na praia, viajar, comer, beber, não é? E até às vezes trabalhar para alguns. É evidente que tudo isto faz parte da vida, faz parte das nossas vidas do dia a dia. O lazer, a alimentação, o conviver, tudo isto são coisas importantes para o nosso bem-estar. Portanto, não temos dúvida disso, nós andamos sempre à procura de algo de nos sentirmos melhor. Mas a pergunta que eu faço e que não precisam responder, será isto a vida boa? E para compreendermos tudo isto que aqui vai ser exposto, porque viver é uma arte, precisamos de analisar a nossa vida desde o nosso nascimento. Imaginar todo um processo de aprendizado desde a mais tenra idade. Por exemplo, os primeiros passos, as primeiras palavras, o desenvolvimento dos sentidos, entre outras coisas que desenvolvemos ao longo dos tempos. E ao analisarmos todo esse processo, logo vamos perceber que cada ser aprender tudo novamente. E é exatamente por isso que viver é uma arte, porque nós precisamos de aprender a viver. Eu poderia acrescentar a vocês que têm já algum conhecimento e assim, mas o espírito não traz isto de vidas passadas? Sim. Mas no nascimento, quando está no nascimento, já esqueceu vidas anteriores. Então, nós temos que aprender, digamos assim, tudo de novo. Nas vidas passadas, nós aprendemos a usar o conhecimento, todo o conhecimento adquirido. Do mesmo modo, a divindade permite-nos que utilizemos novamente esse conhecimento nas reencarnações seguintes. Todas as pessoas aqui na Terra, sem exceção, estão a desenvolver os seus conhecimentos. Faz parte da lei da evolução. E alguns, muito provavelmente, até estão a aprimorar, tal como as profissões, o desenvolvimento das artes, tudo isto necessita de empenho e dedicação para serem bem aprendidas. E assim são as nossas vidas. Portanto, tudo na vida é assim, tudo na vida faz sentido. No meio social que nós nos encontramos, geralmente procuramos a arte ou a profissão que nos dê mais destaque, principalmente mais destaque financeiro, ou socialmente até, ou ambas também. E não raras vezes andamos
extremamente preocupados com a valorização e o reconhecimento de terceiros por causa do nosso retorno financeiro, do nosso aspecto material, das nossas necessidades que nós achamos como importantes para vivermos. E também não há dúvida, e quem de nós já não passou por isso com certeza, que muitas vezes fomos e ainda somos impelidos pelas vontades das pessoas próximas, como os pais, os tios, os avós, entre outros, a tirar uma especialidade, a escolher uma profissão da qual muitas vezes até nem gostamos, não é? E que posteriormente vamos nos sentir, eu não diria infelizes, mas pouco satisfeitos ou menos felizes, porque aquela profissão ou aquela escolha não nos irá proporcionar a tal vida boa. Muitas pessoas veem a abundância financeira, muitas coisas materiais, na sua maioria até supérfluas, não é? Quando veem isso no outro, elas dizem, aquele ou aquela que tem uma vida boa. Aquela que tem uma vida boa. Mas, como nos diz Joana de Ângeles, espírito, para se viver bem, com conforto e acomodado, são poucas as exigências. Exigências essas que não ultrapassam a órbita dos valores materiais. Dinheiro, saúde, posição social constituem de facto requisitos para uma vida boa. Uma vida de prazeres que se desdobram no jogo dos interesses mais imediatos. Mas a difícil arte de viver bem, essa sim, essa é que constitui uma ciência de uma conduta sábia. Porque afinal o que nós pretendemos e o que nós de facto andamos sempre à procura, embora gostamos da tal vida boa, nós normalmente temos a boa vida. Então vamos mais à frente. É curioso como muitos dos ditados populares e analisados fora do contexto em que foram enunciados nos induzem a interpretações erradas, equivocadas. Não digo erradas, mas equivocadas. É o que acontece com uma célebre frase que com certeza muitos de vocês conhecem, que se chama mens sana in corpore sano. Mente sã, corpo são. Esta frase é de Juvenal, um poeta satírico romano, que viveu nos anos 55 a 127. E esta frase tornou-se um emblema dos adeptos da cultura física. Adeptos esses que exaltam exercícios aeróbicos e a musculação em favor da saúde perfeita. O corpo enrijece, fortalecem-se os pulmões e o sangue circula, sem dúvida vigoroso. Oxigena melhor o cérebro, não é? Fazer desporto favorece a memória, é ou não é? Alivia as tensões, sustenta o bem-estar, a euforia de viver, etc, etc. Ou seja, na opinião de algumas pessoas, é preciso cultuar o corpo, praticar exercícios para fortalecer a alma. Por outro lado, nos manuais de autoajuda e nas terapias psicológicas, há recomendações básicas como valorizar a reflexão e a serenidade.
aprender a lidar com os contratempos do dia a dia, sem pensamentos negativos ou até mesmo atitudes desairosas, porque são coisas que nós realmente nos aparecem. Às vezes nós até dizemos assim, não sei porquê, mas este pensamento negativo veio até mim. Faz parte da humanidade. Mas como eu estava a dizer, deste modo, portanto, prevenindo, conforme nos ajudam os manuais da autoajuda e da psicologia, deste modo serão evitados males físicos que são de toda a ordem, portanto, são variados e que surgem a partir da soma, ou somatização, como lhe queiram chamar, das emoções desajustadas. É preciso exercitar a alma para fortalecer o corpo. É o que nos alerta a espiritualidade. É óbvio que a prática do exercício físico é sem dúvida de grande importância. Não podemos dizer, olha, este aqui é ou aquele aqui é. Não, é de grande importância. Mas é elementar a conjugação dos nossos esforços no sentido de cuidar da alma e do corpo ao mesmo tempo. E seguir aquelas instruções para que, aí sim, vivamos saudáveis e felizes. O que acontece é que ao cultivar o mens sana in corpore sano, as pessoas estão muito mais preocupadas em ter uma boa vida do que cultivar a tal vida boa. Boa vida é aquele que não quer nada, que é impassível. Pode até, mais ou menos, dispor-se a práticas de exercícios físicos em favor do seu bem-estar, mas não está disposto a grandes desafios, a grandes preocupações que transcendam o seu próprio umbigo. Esta é a boa vida. No dicionário existencial destas pessoas, não há, de facto, nem tempo nem lugar para expressões e situações relacionadas com as questões sociais, com as carências alheias ou até mesmo com as dores do próximo. É óbvio também que não é uma regra. E estas pessoas preocupadas com elas próprias, normalmente fecham-se quase sempre no seu oásis particular. Portanto, isto é a minha cápsula, aqui estou eu. Vida boa é alguém que procura, de facto, valorizar a experiência humana. Alguém que cultiva a vontade de servir, que se cuida, obviamente, ao mesmo tempo, e que preserva a sua estabilidade física e espiritual com exercícios até de solidariedade. E é neste aspecto que nós devemos entender a observação de Juvenal a partir do texto em que esta frase está inserida. E para vocês terem uma ideia, para quem não me conhece, este poema é extremamente interessante em vários aspectos. Inclusivamente neste mesmo poema, o poeta recomenda, vejam bem, já na antiga Roma, recomenda que rezemos para ter uma mente sã em corpo são, mas com um espírito corajoso, sem medo da morte, disposto a carregar os fardos mais pesados com serenidade. Se nós realmente fizermos isto, o nosso fardo, com certeza, será muito mais leve. E ele ainda diz mais, e aconselha-nos a que não conheçamos o ódio e que demos preferência a trabalhos, mesmo que nos sejam difíceis, do que às paixões, aos excessos e às comodidades
excessivas. Vejam como era interessante já naquela época. E nós, na atualidade, ainda estamos a precisar destes conselhos. É ou não é verdade? Talvez para muitas pessoas um comportamento assim, de alguém que, como Juvenal, quase nada deseja para si e tudo pode fazer pelos outros, pode parecer uma doidice para a vida boa, não é? Mas eu acredito que sim, também a gente pensa isto. E talvez até nos pareça utópico tudo isto que aqui estamos a meditar sobre as palavras de Juvenal. Mas essa insanidade, que muitos dizem, isso é uma insanidade, isso é utópico, isso não poderá ser. É esta insanidade que de facto edificará a civilização do terceiro milénio, que está a caminho há muito tempo. E o tempo urge. E as necessidades de mudança há muito que se fazem sentir. Todos nós reparamos na mudança. Quando os homens aprenderem o elementar, o mais saudável de todos os exercícios em favor do corpo e da alma, o caminho, esse sim, é ir ao encontro dos necessitados de todos os matizes com a disposição de ajudá-los. Essa é que é a evolução do nosso, a parte da evolução que nós precisamos. E nós temos visto isto até na situação atual em que estamos a viver, desde o ano passado. Onde cada vez há mais ações de solidariedade. Mesmo em difíceis condições, tem-se desenvolvido mais ações de solidariedade. O mundo, como muitas pessoas dizem, não está pior. O mundo está melhor. Nunca houve tantas ações de solidariedade e tantos movimentos como há hoje em dia. Digam o que as pessoas disserem, porque nunca é possível agradar a todos. Mas é uma realidade que nós constatamos no dia a dia. Bertrand Russell diz-nos uma frase muito interessante. Ele diz-nos que uma vida boa é aquela que é inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Já Sócrates tem uma frase muito também característica, que ele diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Sócrates, com esta frase, ele alerta-nos para quê? Para a necessidade do conhecimento. É aquilo que nós precisamos conhecer. Porque, em verdade, todos nós sabemos que quanto mais estudamos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós estudamos isto ou aquilo, as diversas coisas, mais o nosso universo se amplia. Contudo, o principal conhecimento que Sócrates recomenda e que nós devemos ter é o conhecimento de nós mesmos. Eu nunca poderei conhecer bem o outro, eu não poderei avaliar, eu não digo julgar, porque não cabe a ninguém julgar, se eu não me conhecer a mim mesmo. Portanto, esse é de facto o principal. Porque é através deste conhecimento e da nossa forma interior que encontraremos os nossos tormentos mentais que nós temos. E através, além de outros, as nossas virtudes também, as nossas necessidades, tudo isso faz parte de nós. E também, através deste conhecimento de nós mesmos, perceberemos com certeza os nossos erros. O que é que eu preciso de melhorar? E teremos a oportunidade,
através desse conhecimento, de repará-los e de evitar praticá-los novamente. Então, por aqui nós podemos ver a importância do valor e da necessidade de nos conhecermos a nós próprios. E já dizia Sócrates, que viveu ainda antes de Cristo. Portanto, o conhecimento e a renovação são, de facto, imperiosos nas nossas vidas, porque sem eles nós não conseguiremos, de maneira nenhuma, subir na nossa escala evolutiva, que é um dos propósitos da nossa existência. Ninguém veio aqui para sofrer. Nós viemos aqui para aprender e para evoluir. O caminho pode ser difícil? Pode. Mas nós estamos aqui para evoluir. E o facto de até frequentarmos um centro espírita e procurarmos um centro espírita, seja qual for a razão, não importa, demonstra que nós estamos em busca de conhecimento. Então nós temos necessidade de conhecimento. E deste modo, nós estamos a desenvolver, como nos disse Joana de Ângeles no início, a arte de viver bem, através do conhecimento. Que embora seja um processo difícil, mas não impossível, porque não é impossível, devemos praticá-la com a nossa alma e com a nossa espiritualidade. Está tudo ligado, nós estamos todos ligados. A arte ideal para termos uma vida boa é aquela na qual nos sentimos bem, aquela em que sentimos prazer em fazer. E muitas vezes nós deixamos de fazer algo que nos faz bem porque nos preocupamos muito com o julgamento da sociedade. Esse também é um dos aspectos. Quando nós vivemos a vida dos outros e deixamos de viver a nossa, ao fazer isso, nós vamos nos sentir deslocados da nossa identidade. É ou não é? E sentimos infelizes. E vamos desequilibrar-nos em certos aspectos. Então, tenhamos nós em mente que cada ser é único e que nós devemos parar ou não medir os outros pelas nossas linhas. E a verdade é que quando nós também encontramos a nossa arte, aquele nosso desejo, seja ela relacionada com a profissão ou não, mas aquilo que nos realiza, nós também sentimos uma grande satisfação naquilo que estamos a fazer. É esse encontro, é isso que nós estamos à procura. E por vezes, até não seja uma tarefa fácil, nos apresenta algumas dificuldades, mas como nós estamos a fazê-la com prazer, nós até a fazemos muito bem feita e sem esforço. Porquê? Porque estamos a fazer com amor, porque estamos a fazer aquilo que gostamos. Então, procuremos ser nós mesmos para não ficarmos sem saber qual a nossa identidade, qual é a nossa postura, como é que nos devemos de portar perante a sociedade. Porque nós sabemos que temos por vezes a vontade de fazer isto, mas eu não vou fazer porque... Mas eu gostaria de ser atriz, sei lá, agora inventei esta, mas eu não vou fazer isto porque dizem que não é uma boa coisa. E nós vamos perdendo a nossa identidade a partir de interiorizarmos estas questões que não são a realidade.
E se aprendermos realmente a praticar a nossa verdade, o nosso amor, a nossa vivência, de certeza irá ser melhor. E então teremos com certeza uma vida boa. E esta frase fez-me lembrar uma fábula, uma fábula que muito interessante e cujo autor eu até desconheço, se calhar alguns até vocês já conhecem, que é a fábula do porco-espinho. E o autor, que não sei quem é, intitulou-a da fábula da convivência. A fábula conta-nos o seguinte: durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. E os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram juntar-se em grupos. E assim se agasalhavam e se iam protegendo uns aos outros, mutuamente. Mas os espinhos de cada um deles feriam os companheiros, os mais próximos, e exatamente eram aqueles mais próximos que ofereciam mais calor ao outro, mas iam ficando magoados. E por isso, o que é que eles decidiram? Decidiram afastar-se uns dos outros. E afastaram-se feridos, magoados, sofridos. E dispersaram-se por todo o lado para não suportar mais tempo os espinhos dos seus semelhantes, porque doíam muito. Mas essa realmente não foi a melhor solução, porque eles afastados, separados, começaram logo ali a morrer. E então precisaram de fazer uma escolha. Qual foi a escolha? Ou desapareciam da terra e aceitavam os espinhos dos companheiros, ou juntavam-se. E eles, a verdade é que eles, com sabedoria, decidiram a ficar juntos. Os que não morreram voltaram a aproximar-se a pouco e pouco. E com jeito, de tal forma que foram unidos, cada qual conservava a distância mínima um do outro, mas o suficiente para conviver sem se ferirem, para sobreviver sem se magoarem nem causar nenhum dano uns aos outros. E assim suportaram toda aquela tempestade e resistiram àquela era glacial. Sobreviveram, aprenderam a conviver com as pequenas feridas, com a relação uma com a outra pessoa e com a relação mais próxima, com aquilo que a relação mais próxima podia causar, já que o mais importante era de facto o calor do outro. E assim eles reiniciaram uma vida boa. E por esta história, meus amigos, nós podemos concluir que é fácil, muitas vezes, apertar as mãos, apertar a mão do outro. Difícil é reter o seu calor. É ou não é? É fácil beijar o rosto de alguém. É. Mas é difícil chegar ao coração. E que o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar as suas qualidades e as suas dificuldades. Não diria defeito, mas diria dificuldades. Esse realmente é o melhor relacionamento. Vida boa é um processo, não é um estado. E esta frase é de Carlos Rogers. E muitos de nós ainda estamos na boa vida,
Estamos na boa vida do egoísmo, da indisciplina, do crime, da preguiça, da corrupção, da ignorância e mais, e mais, e mais, que a gente nunca mais acaba aqui, não é? E como nos explicam os amigos espirituais pela psicografia de Chico Xavier, no livro Comandos do Amor, o egoísmo alimenta de facto a boa vida. Mas a caridade enriquece a vida boa. A indisciplina é objetivo de boa vida, sem dúvida. Mas disciplina é um roteiro de vida boa. A preguiça mora na boa vida. E nós sabemos. Nós, quando vemos a ter uma pessoa preguiçosa, a gente diz assim, olha aquele, olha, boa vida. Aquele olha, aquele, olha, boa vida. Mas o trabalho brilha na vida boa. E a ignorância escurece a boa vida também. Mas a educação ilumina a vida boa. E nós, quem é que não gosta de presenciar ou estar na presença de pessoas que dizem assim, epá, aquela pessoa até me deu vontade de estar, porque era uma pessoa educada, porque era uma pessoa simpática. Não precisa ser uma pessoa muito importante, mas é uma pessoa simpática, uma pessoa educada, a gente até se sente bem. E não há dúvida que, para quem conhece o Evangelho é rico dessas lições. E eu só vou citar aqui um pouquinho. Nós temos como, por exemplo, o caso de Madalena, Maria Madalena, que, obsidiada, perdeu-se nos encantos da boa vida, mas encontrou Jesus, encontrou no Divino Mestre a orientação necessária para a vida boa. Todos nós sabemos que ela mudou a sua vida a partir desse encontro. Zaqueu, o afortunado, rico, demasiado apegado às suas posses efêmeras da boa vida, no seu contacto com Jesus aprendeu como situar os seus próprios bens na direção da vida boa. Ele também se modificou. Porque Judas, o tal discípulo invigilante, não é? À procura da boa vida, desertou. E a verdade é que, ao sentir extrema dificuldade para voltar à vida boa, foi colhido pela loucura. Todos aqueles que crucificaram Jesus, eles pretendiam manter-se nas ilusões da boa vida. Mas Jesus, que era conhecedor das leis do amor e da boa conduta, e deixou-se ir. Jesus não morreu por nós, atenção. Ele deixou-se ir para nos ensinar o caminho da boa vida. E tanto é que no final de tudo isso, o que é que Jesus diz? Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. É esse sim o caminho da boa vida. E agora nós queremos a boa vida ou a vida boa? Em que é que ficamos? Não precisam de responder, basta só pensar. Como nós podemos realmente verificar, na vida terrestre há, de facto, as duas situações. Mas a verdade é que a vida é feita de escolhas. E é por meio destas escolhas que nós praticamos o livre-arbítrio ou livre-escolha. E cabe a cada um decidir aquilo que quer fazer e a duração dos seus sofrimentos consoante aquilo que irá escolher. Contudo, é aconselhável estarmos alerta quanto à nossa posição,
quanto à posição que nós escolhemos, porque pelo tipo da nossa experiência diária, sabemos de certeza em que espécie de vida nós seguimos. Nós sabemos, temos a nossa consciência. E todo aquele que, quanto mais insistir em acusar quem o rodeia, a má sorte, que não existe, não é? De algo menos bom que lhe aconteceu ou que acontece, esse sem dúvida que vai ficar muito mais tempo atormentado em si mesmo. Não é um castigo, faz parte da lei. É aí que está. Tínhamos nós cuidado com o egocentrismo, por exemplo. O egocentrismo faz-nos desrespeitar o próximo para quê? Para atender às nossas necessidades. Esta também é uma das razões porque os amigos espirituais tanto nos alertam para a necessidade de nós nos libertarmos dos nossos vícios mentais, como o orgulho, a falta de amor, egoísmo e tantos outros. Porque os instrumentos que nós vamos mantendo connosco, acabamos por transmiti-los a quem? A todo o círculo de contactos que estão à nossa volta. Como? Através do nosso mau humor, do nosso rancor, das nossas atitudes, às vezes desatinadas, não é? Então, tudo isso nós fazemos. Procuramos viver bem. Procuramos viver bem. Aprender esta arte para podermos viver bem. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Nós sabemos que não é fácil. Não é fácil. Mas tentemos através de pequenos gestos. Se pensarmos bem, quem ama não rouba, não trapaceia, não trai o outro. São pequeninos grandes gestos que nós podemos exercitar no nosso dia-a-dia. Amar é o grande elo de ligação de todas as forças superiores do universo. E é por isso que se pode afirmar que a arte de viver só é vivida na sua plenitude por aquelas pessoas que trazem no seu coração a capacidade de amar. De amar o semelhante. E neste semelhante é importante pensarmos que inclui todos os seres vivos. Os animais, as plantas, tudo isso. Por que é que Kardec nos disse amai-vos e instruí-vos? Porque amar o conhecimento é de grande importância. E eu preciso de ter curiosidade. Eu preciso de aprender para conseguir vencer os distúrbios e as imperfeições que tenho em mim para poder utilizá-los e praticá-los, não só para o meu bem, mas no dia-a-dia através do bem ao próximo. É por isso que ele diz espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Então, pensemos nisto e ajudemos a elevar o outro. Todos nós, sem exceção, temos qualidades morais que podem ser partilhadas. E da mesma forma, também podemos aprender com os nossos irmãos. Não nos fechemos na nossa concha, que não vale a pena. Todos nós temos algo. Procuremos ajudar as pessoas materialmente, moralmente, ou com o que nos for possível. Não importa. Todos temos algo para doar, nem que seja apenas um gesto de simpatia, como eu disse há bocadinho. E atenção a quem precisa. Porque
obviamente que todos nós necessitamos de algo. E a perfeição, a saúde, a alegria devem fazer parte de nós. E nós podemos ajudar nesse progresso uns dos outros. A solidariedade do outro, ou por outra, a solidariedade é a dor do outro em mim. Ou seja, eu posso ajudar o outro a melhorar. Porque o amor cura. Foi por isso que Jesus curou e mandava curar. Era ou não era? É por isso também que se diz que o Espiritismo cura. Mas atenção que eu já vou explicar. Não é porque o Espiritismo faz magias ou tem fórmulas ou receitas especiais. Não, não é por isso. É porque nos ajuda a amar, que nos ajuda a compreender, a bem viver, nos ajuda a perceber o próximo. E nós tínhamos em mente que a vida é algo divino. E a virtude do bem viver está nos nossos princípios, nos nossos princípios morais, na nossa simplicidade. E para terminar, eu vou dizer-vos uma expressão de Leon Denis, que nos diz o seguinte: o contacto, eu vou passar a citar, o contacto com a espiritualidade superior só é possível por aqueles que têm nobreza de propósitos e coração elevado. E ele acrescenta: tende como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus e por religião o amor. Então, façamos o exame das nossas consciências, tracemos as nossas metas e, com certeza, teremos uma vida realmente boa. Era isto que eu vos queria dizer hoje.